tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui pela TV Ponto Terra, via web, via internet, e passa também pela TV Comunitária BH, TVC BH, às sextas-feiras, 21 horas e 30 minutos, aos sábados, 11 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 19 horas e 30 minutos, o programa Ecologia e Cidadania na TVC, que é canal 13 pela Oi ou canal 6 pela NET. Assista, participe, dê ideias. Hoje nós vamos ter um papo muito interessante, porque nós vamos interiorizar, embora fazendo um programa aqui na capital, os assuntos ambientais, com seus problemas e com suas soluções. Nós vamos conversar com o ambientalista, com o ongueiro, com o técnico químico Anderson Pedrosa, que faz uma visita ao nosso estúdio aqui na TV Ponto Terra. Anderson, em primeiro lugar, boa-vinda a você aqui em Belo Horizonte. É um grande prazer estar aqui para poder participar do programa e sempre disposto a discutir essa questão ambiental, né? Vamos começar falando do cidadão Anderson Pedrosa. A sua introdução, a sua ida para a questão ambiental, quando que se deu? Eu, na verdade, tive a minha iniciação na questão ambiental ainda por volta do ano de 84, quando entrei na Companhia Vale do Rio Doce para trabalhar em Vitória, lá em Tubarão, e a minha área era uma área de utilidades, então fornecia todos os insumos para as usinas de pelotização, e era uma área que trabalhava a questão ambiental diretamente, porque todos esses insumos, de alguma forma, causavam algum tipo de degradação ambiental. E era preciso conter essa degradação, né? Então eu trabalhei 20 anos na Vale, lá em Tubarão, e depois saí da iniciativa privada e me voltei mais para a questão ambiental, voltando para o outro lado, né? Que é o lado das ONGs, né? Então você foi, no princípio da sua carreira profissional, um poluidor. E depois, para purgar os seus pecados, você veio lá para o lado da ONG, para o lado ambientalista. Foi essa questão realmente. Eu estava de um lado, vi como é que era o lado da indústria, né? E depois passei para o outro lado para poder ajudar a cuidar desse meio ambiente, que eu também ajudei a degradar um pouco, né? Mas a gente precisa ser justo também, a Vale hoje mudou muito do seu comportamento, hoje tem uma equipe muito competente na área ambiental. A sua formação em técnico químico? Eu sou formado em Química, eu sou formado pelo Colégio Americano Batista, lá de Vitória mesmo, né? E também fiz aqui em Juiz de Fora Eletrotécnica. Então, na verdade, tem duas formações, uma de eletrotécnica e outra de técnico químico. E também uma formação por profissão, né? Hoje eu tenho, através da Delegacia de Trabalho, autorização profissional para trabalhar, inclusive, como jornalista também. E em 1995, nós já entrevistamos aqui o professor Geraldo Magela, que é o coordenador nacional de uma ONG que nós gostamos muito, uma ONG parceira da Ponto Terra, que é o Grupo Brasil Verde. E você ajudou o Magela a fundar a ONG em 95 ou você veio depois? Na verdade, eu vim depois. Eu me mudei para Juiz de Fora em 2003 e fazendo um curso superior de gestão ambiental, que infelizmente não completei, conheci o professor Geraldo Magela, que foi o meu professor na faculdade. E a gente teve um entrosamento muito grande naquela época, e ele me chamou para poder participar do Grupo Brasil Verde, né? Dando a oportunidade de eu estar do outro lado e conhecer melhor essas questões ambientais. E vamos para o interior de Minas, vamos falar de Guarani, vamos falar de Rio Pomba, cidades da zona da Mata Mineira, aliás, de onde eu também vi, eu que sou filho, de Ponte Nova. E eu sei que vocês têm um trabalho muito interessante lá em Guarani. Guarani aconteceu da seguinte maneira: eu e o professor Magela, do Grupo Brasil Verde, participando de um evento em São Paulo, da SOS Mata Atlântica, conhecemos lá o Elvésio, que tem uma RPPN na cidade de Descoberto, que fica na Serra do Relógio, e o Elvésio me disse o seguinte: Anderson, nós estamos com uma empresa lá em Guarani, querendo montar uma coisa lá que a gente ainda não sabe o que é direito,
e estamos na segunda oficina, mas não tem nenhuma representação de nenhuma organização não governamental lá. Tem universidades, tem a comunidade, sindicatos, mas ONGs não tem nenhuma. Então eu gostaria que você fosse lá participar. E ele me convidou e eu fui. E quando cheguei lá, era um projeto de um centro de educação ambiental. A empresa Brookfield Energia Renovável estava levando para a cidade de Guarani, por Guarani sediar as 3 hidrelétricas delas à época, né? Queria colocar na cidade um centro de educação ambiental, mas um centro de educação ambiental que não é de Guarani. Ele é de toda a região do Vale do Rio Pomba. Ele está situado na cidade do Guarani. Está situado, localizado, né, sediado em Guarani. E foi um trabalho muito interessante, porque teve uma participação muito intensa da sociedade local, né, dos sindicatos, das cidades do entorno, com os prefeitos, para poder criar essa instituição em 30 oficinas. Então nós tínhamos uma reunião uma vez por mês e demorou-se aproximadamente quase 3 anos para poder criar o CEAVARP. É Centro de Educação Ambiental do Povo do Vale do Rio Pomba. É bom que as pessoas saibam que o Rio Pomba é um rio importante para Minas Gerais, é importante para o Brasil e é um rio que nós todos que estudamos a questão ambiental temos ao mesmo tempo preocupação com ele, mas é muito bom que ele exista. Agora eu queria te perguntar, esse centro hoje, nós estamos conversando aqui em julho de 2012, esse centro existe de fato e de direito? O centro existe de fato e de direito. O que aconteceu foi o seguinte... a Brookfield queria um parceiro para poder construir esse centro. E a Prefeitura de Guarani entrou como parceira e doou uma área de 13 mil metros quadrados, cedeu, na verdade, né, para que nesse local fosse construído o Centro de Educação Ambiental. E a Brookfield entrou com o patrocínio da construção do centro. Essa área era uma área degradada do município. Ela foi toda recuperada, foi retirado, o pessoal usava muito de lixão lá, então foi tirado todo o lixo, todo o entulho, dado o fim adequado, e aí nesse local foi construído o centro. O centro ocupa hoje um espaço de em torno de 1.000 metros quadrados da área, mas a área tem 13 mil metros quadrados. Uma forma de compensação ambiental por ter usado esse espaço de 1.000 metros quadrados, nós fizemos um plano de recuperação de áreas degradadas e plantamos 1.000 árvores no Centro de Educação Ambiental, que hoje já estão com 2, 3 metros de altura, isso tem 1 ano e pouco, 1 ano e meio, né? O visitante está lá, o estudante, o curioso, mesmo um professor, como o caso do Geraldo Magela, que é nosso amigo, né? Ele vai ao centro, e o que ele tem lá para ele aprender, para ver e para gastar, para usar o seu tempo dentro do Centro de Educação Ambiental? O centro hoje, ele conta com 2 salas multimídias para treinamento. Sim. Conta com um salão de exposição para a gente poder fazer exposição de fotos e outros artistas da região, não só voltado para as questões ambientais, mas para as questões sociais também, né? Conta com a biblioteca, que hoje tem 300 títulos da área ambiental, e são títulos assim que normalmente a gente não encontra em livrarias. Foram doadas por instituições, doadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós temos 100 títulos em DVD de filmes, né, da área ambiental também. Temos um cybercafé com 6 computadores à disposição da população que queiram pesquisar sobre a questão ambiental ligada à internet. Temos um viveiro de mudas, que a gente utiliza em datas pontuais, quando há distribuição de mudas, né? E também temos um teatro de arena ao ar livre, né? Que a gente usa para fazer educação ambiental com os alunos que a gente recebe lá das escolas públicas de todas as cidades do entorno. O visitante chega lá no centro, na cidade de Guarani, quer conhecer o CEAVARP. Ele paga alguma coisa para a entrada ou não? Não paga nada. O CEAVARP, ele tem as portas abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde,
fica lá à disposição não só da população de Guarani, para qualquer um que passe por lá e queira conhecer o centro. O Anderson falou em RPPN, que é Reserva Particular de Proteção Natural, que pode ser estadual, pode ser nacional. E falou em IEF, que é Instituto Estadual de Florestas, que é um órgão do Estado que cuida do que é aquilo que nós chamamos da Agenda Verde, que é das nossas florestas. Eu queria aproveitar, antes de conversar com você, RPPN que você falou, é RPPN do Elvésio. Do Elvésio. Mas já deve ter um nome, a RPPN, que conta para nós. Chama RPPN Alto da Boa Vista. Sim. Sabe? Ela está localizada na Serra do Relógio, né? Ela tem aproximadamente 180 hectares de floresta Mata Atlântica, ainda em bom estado de preservação. E juntamente a essa RPPN está se formando um mosaico de unidades de conservação. A gente tem a Reserva Biológica do Grama, também situada na Cidade Descoberto. A cidade de Guarani está criando uma unidade de conservação que fica com a sua divisa junto à RPPN do Elvésio. É uma unidade de conservação de aproximadamente 207 hectares, também localizado na Serra do Relógio, numa altitude aproximada de 1.430 metros, e uma área bem bacana, que ainda está em processo de fazer a lei para poder transformar em parque, né? O CEAVARP, inclusive, foi que fez os estudos biótico, abiótico e antrópico da área para poder dar subsídio na criação dessa unidade de conservação. Nós que somos da área ambiental, vamos tentando implementar, as coisas às vezes andam devagar, mas eu estou sentindo que na região de Guarani, Descoberto, com o trabalho do Anderson e do Grupo Brasil Verde, as coisas estão acontecendo e isso é muito importante e muito interessante para nós. Agora, Anderson, uma pergunta final. A Ponto Terra está organizando um seminário para 31 de agosto, aqui em Belo Horizonte, sobre educação ambiental pós-Rio+20. E nós sentimos que você vivencia, que você trabalha com essa questão. O seu conceito de educação ambiental? Olha, eu tento fazer no Centro de Educação Ambiental lá de Guarani, eu tento fazer uma educação ambiental diferenciada do que normalmente a gente vê hoje em dia, né? E qual a diferença que é essa? É porque hoje em dia nas escolas fala-se muito em coleta seletiva, né? Separação do lixo. Esse é um dos temas principais, né? A gente fala sobre isso também, mas o mais importante é fazer com que a educação ambiental seja bastante atrativa para esses alunos, né? Que vão ser as futuras gerações, né? E qual é a receita, então, para tornar mais atrativa a questão da educação ambiental? Lá no CEAVARP a gente faz umas brincadeiras, né, com os alunos, né? Incentiva também a coleta seletiva, né? Inclusive esse mês foi o mês que tem o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente preparou vários eventos lá no CEAVARP, né? A gente teve sessões de cinema, teve uma conferência que foi feita no final de semana. Promovemos na cidade de Guarani, especificamente, junto com os empresários locais, uma gincana de coleta de lixo seco lá, em que a gente coletou 15 caminhões de lixo na cidade. Foram aproximadamente 9 toneladas de lixo que foi recolhido. Isso é importante que as pessoas sintam, o governo faz a sua parte, o cidadão tem que fazer a sua parte, mas esse terceiro setor, eu cito o exemplo aqui da Ponto Terra, cito o exemplo do Grupo Brasil Verde, cito o exemplo do CEAVARP lá na cidade de Guarani, para mostrar que o terceiro setor é muito importante para a questão ambiental, é muito importante para Minas e para o Brasil. Muito obrigado a você pela audiência e até o nosso próximo programa, e obrigado ao nosso convidado, Anderson Pedrosa.